Olha, como eu tô feliz. A gente fez uma campanha no Twitter faz alguns dias para prender esse meliante aqui. Ele fez um vídeo, eu não vou mostrar o vídeo aqui porque eu tentei colocar no YouTube Shorts, o YouTube tirou do ar por conter ameaça, apesar de a gente tá denunciando a ameaça. Ele fez um vídeo falando que ele vai matar o Alexandre de Moraes e que os homens dele já estão em cima do Alexandre de Moraes e tudo mais. Ele fala: meu nome é Sarney do Maranhãozinho, tudo mais, eu não tenho medo de você, Alexandre. Pois bem, tá aqui o Sarney do Maranhãozinho. Foi passear de viatura. O Sarney do Maranhãozinho já está enjaulado. Chegou no Alexandre. O Randolph Rodrigues pediu na sexta de manhã a prisão dele. Antes do pedido chegar, a polícia já estava na rua para prendê-lo. Quer dizer, o Alexandre mandou prendê-lo antes. A nossa mensagem chegou antes do Alexandre. Se ferrou. Mais um terrorista preso aí com sucesso. Agora vamos falar do assunto do vídeo, que é a reunião do Lula com os generais. O Lula indicou o ministro da Defesa, que é o José Múcio. José Múcio é um nome que, olha, esse cara já tem live dele, tem vídeos dele aí falando que ele admira o Bolsonaro, que ele gosta do Bolsonaro, tudo mais. Porém, ele tem interlocução também com o PT. Tem muita gente que tem interlocução tanto com o bolsonarismo tanto quanto com outros setores da política, até com a esquerda. Tem gente que transita em todos os lados. Ok, o José Múcio foi indicado para o Ministério da Defesa e os militares gostaram da indicação dele. Falaram, é um sinal de que o Lula não vai vir com tudo para cima da gente. Eu acredito que o Lula não tem que ir com tudo para cima dos militares. Tem que ser pouco a pouco mesmo, viu? Um programa maciço de desinvestimento nos militares, mas bem pouco a pouco para eles, quando eles perceberem já é tarde demais. Tá, aí o José Múcio, mas isso é só minha opinião, não quer dizer que o Lula vai fazer, até duvido, inclusive, que vai fazer, infelizmente. Mas aí o José Múcio conversou com vários militares e tudo mais, e ele percebeu que tinha um clima bem bolsonarista. Inclusive, ele chegou a dar uma entrevista faz uma semana mais ou menos, uma entrevista perigosíssima dele, em que ele fala que os dias, a partir de agora, até o Lula assumir, serão os dias mais difíceis, e que ele não sabe o que vai acontecer. E que se tiver um golpe no Brasil, o Brasil vai ser isolado do mundo. Eu falo, peraí, o ministro da Justiça, indicado pelo Lula, fala que vão ser os dias mais difíceis, que não sabe o que vai acontecer, e que se tiver um golpe, ele ventila golpe. E já o que pode acontecer depois do golpe, eu falo, que ministro. Ok, o Lula escalou, o pessoal do Lula também, e eles foram articular lá com os militares. Por quê? Porque tinha um burburinho aí. Depois saiu a informação de que o GSI está por trás dos ataques terroristas que aconteceram dia 12, que aquilo era o esboço da tentativa golpista que eles fariam nas próximas semanas, que parece que foi abortada essa tentativa. Ok. Então, no meio dessas articulações, o Lula se encontrou com os chefes das Forças Armadas indicados pelo Bolsonaro. Vamos lembrar, o Bolsonaro, no ano passado, trocou os 3 chefes das Forças Armadas porque os 3 se demitiram. Que, aliás, é um negócio que eu não entendo. Você está descontente com o governo, dizendo que tem politização do Exército. Então, o que você faz? Eu vou me demitir e deixar quem está politizando indicar um novo chefe. Militar, né? Não dá para exigir que seja também gênios, ainda mais militar bolsonarista, né? Tem muito militar inteligente, mas os bolsonaristas é um pior que o outro, né? Tá, se demitiram. Aí o Bolsonaro escolheu a dedo 3 bolsominions. Um deles, que foi a escolha que o Bolsonaro menos gostou, era o general Paulo Sérgio, que hoje é o ministro da Defesa. O general Paulo Sérgio, no ano passado, ele fez um papel muito importante de segurar o golpismo do Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro falava que era golpe em 7 de setembro e tudo mais? E o general Paulo Sérgio, nas 4, 5 semanas anteriores ao 7 de setembro, ou seja, antes do 7 de setembro, ele deu várias pancadas no Bolsonaro. Chegou no dia do soldado, 10 dias, menos de 2 semanas antes do 7 de setembro, deu uma pancada forte no Bolsonaro, depois em vários discursos, e ali meio que apaziguou. Também, obviamente, teve a ação do Alexandre de Moraes, e ali o golpismo do Bolsonaro virou só discurso criminoso mesmo. Tá. O Bolsonaro tirou o general Paulo Sérgio em abril desse ano, que o Braga Neto era ministro da Defesa, foi vice do Bolsonaro. Teve que sair do ministério. O Paulo Sérgio foi para o Ministério da Defesa, e o Bolsonaro pôde escolher a dedo outro bolsonarista e colocou lá um bolsonarista como chefe do Exército. Ok. Hoje, mas mesmo assim é o menos bolsonarista, os mais são o da Aeronáutica e o da Marinha. Hoje, ontem, os chefes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército se encontraram com o ministro da Defesa do Lula,
com o Lula e com alguns integrantes do governo do Lula, que farão parte do governo do Lula. Ok. Aí é que o Bolsonaro chorou muito. Por quê? Só deles já terem se encontrado é uma derrota muito grande para o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha um plano. O plano do Bolsonaro consistia em o Lula, obviamente ele vai trocar esses 3 que estão aí, vai colocar 3 outros. O Lula vai fazer a indicação, ele só pode fazer a partir do dia 1º de janeiro, ele não pode indicar antes. O Bolsonaro queria que os 3 chefes se demitissem, o chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que os 3 comandantes gerais se demitissem e deixassem um vácuo no poder dessas instituições, o Bolsonaro não ia indicar ninguém, e ficasse um vácuo até o Lula assumir. Se ficar um vácuo, o que acontece? Primeiro, o Bolsonaro ia usar isso com o gabinete do ódio para insuflar os golpistas, para inflamar manifestações aí por todo o Brasil, dizendo, ó, tá vendo, é agora que vai, olha, não tem mais chefe do Exército, eles estão se rebelando contra o Lula. Essa seria a narrativa. Uma rebelião das Forças Armadas contra o Lula. Ele usaria isso principalmente nos grupos internos. Essa é a parte que muita gente não entende sobre a estratégia de comunicação do Bolsonaro. Eles têm milhares de grupos no WhatsApp que são divididos por nicho. Tem grupos que são só de militares. Tem grupos só de policiais militares, mas tem grupo de militares, só gente do Exército. Aí nesses grupos o gabinete do ódio também está presente. Eles também jogam muito conteúdo, e doutrinam as pessoas lá. Ainda mais, eu vou falar, esses militares, só tem bolsonarista nos militares. Manipular bolsonarista parece que é igual tirar doce de criança, é uma coisa muito fácil. Tá, olha, a criança ainda, quando você tira doce, é capaz de chorar, mas bolsonarista não, esse é manipulado, é pior ainda. Pois bem, o que acontece? A manipulação seria, olha, tá tendo uma rebelião, é hora de todos dos militares saírem às ruas. Aí ia ter um caos total. Junta isso com os atos de terrorismo que eles estavam planejando fazer, ou talvez ainda estejam. Acredito que foi abortado o plano. Depois você comenta aí que eu faço um vídeo só sobre isso. Tá, esse seria o plano do Bolsonaro, o tudo ou nada dele, entre Natal e Ano Novo. Aconteceria isso tudo. Tá, talvez a demissão dos chefes antes, mas os atos terroristas e tudo mais entre Natal e Ano Novo. O plano passava pelos 3 se demitirem antes. Isso estava acertado. Isso era dado como certo uma semana atrás. Então, veja, em uma semana, o que mudou? Os 3 estavam certos que iam se demitir, isso tudo era parte do plano, todo mundo sabe que era parte do plano do Bolsonaro. E todo mundo lá em Brasília, né? Se você não sabia, tá sabendo agora. Se encontraram com o Lula e falaram, não, a gente só vai deixar o cargo dia 2 quando você fizer a indicação dos novos chefes. Ok, Lula? E o Lula falou, ok, então... Dia 1 ou dia 2, o Lula indica os novos chefes das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, e os 3 entregam os cargos pacificamente. Entregariam pacificamente antes mesmo, mas não vai dar margem a golpismo do Bolsonaro. Lula já será presidente, então vai ter uma transição muito mais tranquila. A articulação foi feita pelo José Múcio. Os militares, tem grupos diferentes de militares. Os militares do GSI fizeram uma carta com exigências ao governo Lula. Sabia disso? Exigências. GSI é o Gabinete de Segurança Institucional do General Heleno. Sabe quais as exigências deles? Entre outras coisas. Que o Lula mantenha a atual equipe, ou seja, mantenha um mando de bolsominion na segurança dele mesmo. 2, que o Lula mantenha a segurança presidencial e a ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, de Espionagem e tudo mais, sob comando do GSI, ou seja, para continuar sob comando do General Heleno. Aí exigiram também que o Lula indique não sei quem para chefe das forças e que isso vai apaziguar. GSI. O pessoal do Lula deve ter lido a folha lá com as exigências e dado risada. Como eu quero ver esse General Heleno preso. Pois bem, aí o que acontece? Qual foi a articulação feita? Não sabemos todos os detalhes, mas o Lula é o rei da articulação. Você percebe uma coisa? Todos aqueles erros que o governo Dilma cometeu, e eu lembro que eu não tinha ainda, infelizmente não tem registro em vídeo, só em texto, quando eu tinha o site tenho ainda o site do Plantão Brasil, mas eu escrevia no site do Plantão Brasil, agora tem em vídeo. Todos os erros que o governo Dilma cometeu, o Lula não comete. Que erro de quê? Vamos peitar os militares. Tá, mas você tem cacife para peitar os militares? Não, mas vamos peitar. Vamos peitar o Centrão? Tá, mas você tem maioria? Não, não tenho, mas vou peitar mesmo assim, porque, a Globo tá me criticando, porque eu coloco gente do Centrão no governo, então eu vou peitar o Centrão. O PSOL tá me criticando, porque eu negocio articulação com o Centrão, faço articulação. Então,
Vamos peitar o Centrão e os militares. O que aconteceu? Golpe. Golpe. 6 anos de desgraça no Brasil. 2 de Temer e 4 de Bolsonaro. Porque peitaram. O Lula não peita ninguém, ele articula. Aí muita gente não gosta. Ah, não tem que negociar. Ah, isso aqui é o quê? Você quer mais 4 anos de desgraça? É isso que você quer? Tem que negociar. Tem que articular. Não tem maioria no Congresso, não tem maioria entre os militares, que é quem tem arma no Brasil. O pessoal da esquerda no Brasil não toca em armas. Então é o quê? Vamos peitar então. Alguém aqui comenta aí. É a favor do Lula peitar os militares e peitar o Arthur Lira? Nem assumiu ainda. Pois bem, o Lula articulou. A articulação envolve uma coisa que o Lula já tinha anunciado que ia fazer, só que militar não entende. Tem que falar. Eu acredito que o Lula foi lá com desenhos para os militares bolsonaristas entenderem. Vamos desenhar aqui para vocês. Ó, eu vou indicar como 3 chefes das Forças Armadas pelo quesito de antiguidade. O que é o quesito de antiguidade? São os mais antigos na força. Não necessariamente os mais velhos, ou mais idosos lá no caso. Os mais antigos, quem está lá no exército, na força, há mais tempo, que se formaram nas turmas mais antigas. É isso. Então, o Lula, quando foi presidente, ele já indicava assim. Ele falou que ia continuar fazendo o que sempre fez, mas os militares não acreditavam nele. Tá. Ele também garantiu que ele não vai cortar toda a verba dos militares e não vai cortar tudo dos militares, que não vai ter uma guerra do governo contra os militares. Da maneira como o Lula fala, eu falo, uma coisa é a pessoa que vê o Lula falando na TV e tudo mais, e se você já assistiu, você vê como ele encanta. Outra coisa, imagina o Lula na sua frente falando, mesmo o cara que não gosta dele, fica, pô. Vou te dar um exemplo, o carcereiro do Lula, quando ele estava sequestrado lá em Curitiba por 580 dias, era um cara antipetista fanático, hoje é um dos chefes da segurança do Lula. O cara ficou apaixonado pelo Lula. Imagina, uma pessoa que odeia o Lula, entra em contato com o Lula por algum tempo e de repente fala, pô, esse cara é o melhor de todos. Então, agora imagina, os 3 chefes ali falaram, ó, tá bom. Tava lá o Lula, tava o Múcio, eles gostam desse Múcio aí. Pronto, desse Múcio aí é fogo, né? No novo ministro aí, José Múcio. Pronto, o Lula conseguiu articulação. Essa articulação, em outras palavras, é o seguinte, os 3 chefes das Forças Armadas estão descartando o Bolsonaro. Ó, Bolsonaro, tchau. No que você precisava da gente, não conte comigo. Então, nesse momento, olha que semana terrível pro Bolsonaro. Ele precisava que o PL novamente contestasse a eleição e pedisse novas eleições. O Valdemar da Costa Neto falou não. Ele precisava que o PL pagasse uma mansão para ele em Brasília. O PL falou, não tenho mais dinheiro. A melhor parte é como você planta e colhe. Por que o PL não tem mais dinheiro? Porque o PL já contestou a eleição a pedido do Bolsonaro uma vez. Isso acarretou numa multa de 22 milhões de reais. O partido está com as contas bloqueadas e negativadas em 9 milhões. Só tinha 13, né? 12 e pouco nas contas, então está negativado em 9 milhões. É isso. Então o partido não tem mais dinheiro para pagar casa para o Bolsonaro. Se o Valdemar quiser pagar casa para o Bolsonaro, vai ter que fazer do próprio bolso. Isso ele não faz de jeito nenhum. O Valdemar, na iminência de ser preso, foi avisado que vai ser preso ele e o Bolsonaro. Bolsonaro também foi avisado que vai ser preso. Bolsonaro, a contragosto, iniciou a mudança no Palácio do Planalto e do Alvorada. Os grupos bolsonaristas, em vez de se insuflarem, estão murchando cada vez mais. E o que ele também precisava era que os militares se demitissem e fizessem lá o acordo que fizeram com o Bolsonaro. Os militares falaram, não, eu aqui não sou otário também de cometer crime. Que depois, ano que vem, quando for preso, se der errado aí o tal golpe, quando vai preso, vai todo mundo, não importa se é militar ou não. Então eu não. Os 3 chefes das Forças Armadas, mesmo sendo bolsonaristas, tiveram um lapso, assim, de pensar uma vez direitinho. Falaram, opa, peraí, eu aqui não vou fazer isso, não. Ó, esse pessoal aí tava achando que ia ter golpe, estavam cometendo crime atrás de crime, e aí, ó, deu ruim. Eu vou participar disso, mesmo eles o incentivando, o ato deles é um ato orquestrado, todo mundo sabe disso, e a investigação ia provar. Então, pronto, tá aí, ó, tudo ok para a transição do Lula, já tem até o cronograma, inclusive, da transição do Lula. Vou olhar aqui o cronograma para a transição da posse do Lula. Vamos lá, preparem, 1º de janeiro, todos em Brasília, hein? Quem não estiver lá, acompanha pelas redes, ó. 13h45, ou seja, 1h45 da tarde até 2h30. Chegada dos chefes de Estado. São já 17 chefes de Estado confirmados. É a posse mais internacional da história do Brasil. Tá. E olha que a posse no Brasil é 1º de janeiro. Querem mudar para dia 5, porque muita gente não vem. Vou dar um exemplo. Joe Biden, se não vier, provavelmente não virá. Só não vai porque é dia 1º de janeiro. Se fosse dia 5, Joe Biden iria. E muitos iriam, muitos.
É logo ano novo, mas muita gente não vai. Tá, olha só. Aí chegam autoridades e convidados também até 2h30 da tarde. Também chega o presidente e o vice na Catedral Metropolitana de Brasília, ou seja, Lula e Alckmin. Aí, até me emociono de ler, 2h30, saída do cortejo da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional. 2h40, chegam ao Congresso Nacional e são recebidos pelo presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco, e da Câmara, que é o Arthur Lira. 15 horas, sessão solene de posse presidencial. Abertura da sessão solene. Aí, execução do hino nacional. Compromisso constitucional. Lula lê. Leitura e assinatura do termo de posse do presidente e do vice da República. Lula e Alckmin. 5. Pronunciamento do Lula. 6. Pronunciamento do Rodrigo Pacheco. E 7. Encerramento da sessão solene. Isso são 7 itens que vão acontecer às 15 horas, ou seja, 3 da tarde. Isso dura 50 minutos no total. Às 3h50, deslocamento do Lula e do Alckmin para a sala de audiências da presidência. E às 4 da tarde, saída do Lula e do Alckmin da sala de audiências da presidência do STF em direção à área externa do Palácio. 4h05 da tarde, início da cerimônia externa de honras militares. E às 4h20, saída do Lula e Alckmin. Aí ele sobe a rampa às 4h20. Eu quero saber quem foi o maconheiro que escolheu 4h20 para o Lula e Alckmin subirem a rampa. Quem não sabe, o número oficial da maconha é 420. E aí um monte de gente no Twitter, um monte de gente brincando no Facebook, que olha, 4h20, tinha tanto horário, escolheram justo esse, mas ótimo. Então às 4h20 do dia 1 de janeiro de 2023, Lula subirá a rampa. Que grande dia que vai ser, não posso esperar. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!